representação dos números fracionários, gente, ela é bem semelhante ao que a gente fez com os números inteiros. Se a gente utilizar aquela metodologia da soma das potências. Então, para um número inteiro, o que foi que a gente fez? Quando os números eram inteiros, a gente ia somando. Se eu tivesse, por exemplo, 1, 1, 0, 1. Isso aqui equivale a quanto em decimal? A gente lembra que esse 1 aqui mais à direita é o bit menos significativo, né, o LSB, e o mais à esquerda é o mais significativo, MSB. O LSB tem peso na posição 0, posição 1, 2, 3. Então, em decimal, esse número aqui equivale a... Eu vou pegar cada valor desse e multiplicar por 2 elevado à posição. Então, aqui eu vou ter 1 vezes 2 elevado a 3. No próximo, é 1 vezes 2 elevado a 2. Nesse aqui, ó, seria 0 vezes 2 elevado a 1. Deixei o 0 só para não fugir do raciocínio. E o último é 1 vezes 2 elevado a 0. Tudo vezes 1 vai resultar só na potência aqui de base 2. E esse termo que multiplica por 0 a gente já pode eliminar. Então, 2 elevado a 3 seria 8, 2 elevado a 2, 4. Aqui a gente tem 0. E 2 elevado a 0 é 1. Eu vou agora somar esses valores e a gente vai ter o nosso decimal equivalente. Isso aqui é o resultado do número 13 em decimal. Então, é dessa forma que a gente faz a conversão de binário para decimal em um número inteiro. Simplificando um pouquinho aqui, tentando fazer um esquema, a gente pode representar como se fosse uma régua, em que a gente vai ter as posições mais rapidinho. A gente vai ter as posições e essas posições elas equivalem ao nosso peso, né? Como eu tenho o sistema binário, vai ser 2 elevado a um desses números aqui. Certo? Gutenberg, o microfone tá ligado. Mas e se eu for, pessoal, para o lado direito dessa reta, né? Dessa minha reta de transformação, o que é que acontece? Eu vou passar a ter as potências, vou passar a ter potências com expoente negativo. Potência de quanto? Potência de 2. O sistema continua sendo o sistema binário. Então, aqui eu teria o 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, menos 4, e assim sucessivamente. Então, é a partir desse ponto aqui, desses valores de potência negativo, de expoente negativo, que nós vamos ter a representação dos números fracionários na notação binária. Então, eu teria nessa parte aqui à esquerda os números inteiros e à direita do zero
os números fracionários. Então, a gente já está vendo aí que se vocês pensarem em resolver esse problema de transformar um número de decimal para binário, um número fracionário de decimal para binário, utilizando aquela soma das potências, não vai mudar muita coisa. O que vai mudar é aquela representação que foge a essa notação da soma das potências. Lembram que quando a gente queria representar, transformar um número, por exemplo, o número 20 em decimal para binário, a primeira forma que a gente fez foi aquela forma da divisão sucessiva, né? Vou fazer divisões sucessivas de 20 por 2. Então, 20 por 2 é 10, resto 0. 10 por 2, 5, resto 0. 5 por 2, 2, resto 1. 2 por 2, 1, resto 0. 1 por 2, 0 e resto 1. E aí no final a gente pega os valores dos restos na ordem inversa ao que foi obtido. Então o número 20 em binário ele é o equivalente a 1, 0, 1, 0, 0. Lembram desse método, né? O método das divisões sucessivas para obter o valor de um número inteiro na representação binária. Eu só colocar aqui. Esse é o método das divisões. Quando eu passo a ter agora um número fracionário, eu vou converter um número fracionário de decimal para binário. Nós não vamos mais utilizar esse método aí das divisões sucessivas. A gente vai passar a utilizar um método que realiza a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, vamos a um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagine que a gente quer converter o número 0,45, certo? Eu vou converter 0,45 para binário. O que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai utilizar aqui esse método das multiplicações. E eu vou multiplicar o quê? Eu vou multiplicar a parte fracionária desse número. Multiplicar por 2, multiplicar sucessivamente por 2. Então, a parte fracionária do número aqui é o próprio 0,45. Então, vamos lá. Primeira multiplicação. 0,45 vezes 2. Dá 0,90. O que é que eu vou precisar guardar desse valor aqui? Quando eu converti o número inteiro, vocês lembram que a gente guardava sempre o resto das divisões, né? Agora, no método da multiplicação, para converter números fracionários, a gente vai ter que lembrar do valor da parte inteira desse resultado. Então, o que é que eu vou guardar aqui desse resultado? O zero, certo? Então, o nosso primeiro valor é zero. O que é que eu faço com esse 0,90? Eu vou multiplicar novamente por 2. E aí eu vou dar
8, 1. Então, perceba que agora a gente tem quanto na parte inteira? A gente tem 1. Então, já tenho mais um valor aí da nossa representação de 0,45. Qual é o próximo número que eu vou fazer a multiplicação, pessoal? Lembrem que a gente sempre faz a multiplicação com a parte fracionária desse resultado. Desde lá do início, a gente utilizou a parte fracionária, né? Eu peguei aqui só o 0,45. Então, agora, ó, eu não vou utilizar esse 1 para multiplicar pelo 2. Vou multiplicar só quem? 0,80. Certo? Então, sempre vocês vão eliminar a parte inteira do valor. Multiplique somente a parte fracionária. A parte inteira vai servir para quê? Para vocês construírem, né, a representação desse valor fracionário em binário. E eu vou multiplicar 0,80 por 2. Isso aqui vai dar 1,60. Então, mais um número que a gente vai ter aqui. Número 1. Vou multiplicar agora aqui em cima 0,6 por 2. Vai dar 1,2. Então, vou colocar aqui esses números para a gente ir lembrando. Ó. Esse é o peso menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E eu vou multiplicar agora 0,2. Vou multiplicar ele por 2 novamente. Vai dar 0,4. Eu já estou na posição menos 5. Se eu multiplico 0,4 por 2, veja o que é que eu vou obter aqui, gente. 0,4 por 2 é 0,8. Então, posição menos 6 é 0. Observe uma coisa bem interessante que aconteceu aqui. Ó. A gente já multiplicou 0,8 por 2, multiplicou aqui, ó, nessa operação. Se eu continuar com esse meu método da multiplicação sucessiva, quando eu multiplicar esse 0,8 por 2, eu vou repetir esse passo aqui, ó, o passo do menos 3, do menos 4, do menos 5, até chegar em 0,8 de novo. Ou seja, diferentemente da forma como a gente representa números inteiros em binário, que vocês sempre vão ter um equivalente binário exato ao número decimal, na forma fracionária, nós podemos ter as situações das dízimos ou das aproximações. Então, esse caso aqui é o caso que a gente tem uma representação de uma dízima. Por quê? Porque eu já multipliquei 0,8 por 2. Então, se eu fizer essa multiplicação novamente, eu vou repetir todo esse procedimento que eu fiz aqui, ó, nesses dois passos. Então, não há necessidade de vocês continuarem a realizar essa operação. A gente vai parar por aqui e vai representar o 0,45 da seguinte forma, em binário, né? Nós não vamos utilizar esses valores que eu circulei de verde na ordem inversa, como aconteceu no caso das divisões. A gente vai utilizar na ordem que eles surgiram aqui. Então, qual é o primeiro? Eu vou colocar aqui o 0, né, que representa a parte inteira. E aí o primeiro número que eu obtive foi 0. Então, 0. Segundo número, 1. Terceiro, 1. Quarto, 1 também. Quinto e sexto, 0. A partir desse ponto, o que é que eu iria obter? Eu iria obter uma dízima dos valores 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0.
e assim sucessivamente. Então, a gente não, assim como lá na matemática, a gente não precisa representar isso aqui no nosso valor, certo? Essa é a nossa dízima. Vocês podem simplesmente representar o 0,45 em decimal como sendo 0,0111 em binário. Só para lembrar que existe uma dízima, a gente pode colocar lá os 3 pontinhos para vocês lembrarem que existe uma dízima na representação desse valor. Certo? Observem o seguinte, assim como na matemática, uma dízima representa uma aproximação. Então, por exemplo, quando eu falo que 10 dividido por 3 é 3,33, a gente sabe que isso aqui é uma dízima, né? Que nunca vai acabar esse resultado aqui. Então, a representação dos fracionários em binário, ela pode e muitas vezes ela vai surgir esses resultados com aproximações, certo? Vamos verificar quanto é que seria esse valor aqui em decimal, para vocês verem como isso aqui vai estar aproximado e não exato ao 0,45. Algumas situações a gente consegue o resultado exatamente igual ao valor fracionário. Quando é que isso acontece? Quando em uma dessas multiplicações vocês obtiverem a parte fracionária igual a zero. Quando isso acontecer, a gente vai ter uma situação em que o resultado da representação fracionária em binário vai ser igual, sem nenhuma aproximação. Assim como, por exemplo, na divisão de 10 por 2, que o resultado é 5, sem nenhuma aproximação, sem nenhuma dízima. Beleza? Então, vamos lá. Vamos representar esse valor, fazer a transformação inversa desse valor de binário agora para decimal, para vocês verem como a gente tem um valor próximo do 0,45, mas não exatamente igual. Então, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa, só que eu vou lembrar que aqui, ó, à direita da minha vírgula, eu vou ter os números, os expoentes da potência negativa. Então, aqui eu tenho posição menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, eu vou fazer aqui 0 vezes 2 elevado a menos 1. 0 não. 1 vezes 2 elevado a menos 2. 1 vezes 2 elevado a menos 3. 1 vezes 2 elevado a menos 4. Certo? Vamos lá fazer esses cálculos aqui. E aí, a utilização da calculadora aqui vai facilitar bastante nessas multiplicações. Esse aqui eu já sei que o resultado é zero, né? Porque está multiplicando lá pelo zero. 2 elevado a menos 2 é igual 2 elevado a menos 2 é igual a 0,25. Então, 1 vezes 0,25 é 0,25. 2 elevado a menos 3 é igual a 0,125. Então, aqui eu vou ter 0,125. 2 elevado a 4 é igual a 0,0625. 0,625. A nossa representação parou por aqui. Então, vamos ver quanto é que
dá esse resultado aqui desse valor. Eu agora vou simplesmente somar esses números. Então aqui eu tenho 5, 7, 5 mais 2, 7, mais 1, 13, vai 1, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então aquele valor que a gente representou, o 0,0111, ele não é exatamente 0,45. O resultado exato dele é 0,44, né? Se a gente aproximar aí com as duas casas decimais apenas, a gente teria o 0,44. Quando é que eu sei que eu vou parar esse processo de multiplicação? A gente tem dois modos de parada, digamos assim. O primeiro é quando vocês obtêm uma parte fracionária igual a zero. Por exemplo, se em algum momento vocês tiverem 0,5 vezes 2, isso aqui vai dar 1,00. Precisa repetir essa multiplicação de 0 por 2? Não precisa fazer essa multiplicação porque o resultado vai dar 0. Esse caso aqui indica que vocês obtiveram um valor exatamente igual, um valor que não tem aproximação em relação ao valor decimal, certo? Então, esse é o primeiro critério de parada. Eu vou escrever aqui para vocês lembrarem depois. Então, primeiro, quando a gente tiver a parte fracionária de um dos números, fracionário igual a 0. Certo? Segundo, pessoal, segundo critério aí de parada é o critério da quantidade de bits. Esse provavelmente é o que vocês vão mais utilizar. Então, é muito comum que na maioria dos problemas a gente defina um valor máximo de bits que vocês vão poder utilizar. Então, o segundo critério de parada é o número de bits. Por exemplo, se nesse resultado aqui eu tivesse dito que vocês podem utilizar até, vamos supor, 8 bits, vocês poderiam continuar a representação desse valor aqui, mesmo sendo um critério lá de uma condição de dízima periódica. Vocês poderiam continuar com isso. O que é que vocês iriam obter? Iriam obter um resultado muito mais próximo do 0,45 que a gente queria, certo? De outro modo, pelo contrário, se eu tivesse limitado a quantidade de bits para 3, a gente não teria realizado essa operação aqui. Essa última operação. Essa. Não teríamos realizado essa aqui, porque vocês já teriam realizado 1, 2, 3. Então, a partir desse ponto, nós não teríamos mais repetido as multiplicações. Isso iria implicar em quê? Iria implicar que vocês iriam truncar, iriam perder esse número. Esse último 1 aqui não existiria.
certo? Se a gente tivesse feito essa limitação, mas não foi o caso. E o nosso terceiro critério de parada, que precisa ser utilizado com cuidado, né? Com cuidado de verificar se a quantidade de bits que vocês têm disponíveis suporta aquelas operações, é a existência de uma dízima periódica. Beleza? Deu para entender, gente, isso aqui? Para a gente começar a fazer uns exemplos? Sim. Deu. Aí deixa eu perguntar, quando diz assim, por exemplo, que é 8 bits, esse zero antes da vírgula conta e a vírgula também? Não, a vírgula não conta como um bit, mas a parte inteira conta. Ela entra na representação também, na quantidade de bits também. Tá bom, obrigada. Pronto, então vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos representar o número 7,75 de decimal para binário. Certo? Eu não vou botar critério com relação à quantidade de bits para a gente exercitar mais. O que é que eu tenho de diferente nesse resultado aqui, nesse exemplo aqui? Eu tenho um caso em que o meu número inteiro é diferente de zero. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão converter a parte inteira e aí podem utilizar tanto o método das divisões quanto o método lá da decomposição. Podem escolher o que vocês acharem mais fácil. Então, a gente vai converter a parte inteira, que é o 7. De que forma? 7 ele é igual a 2 elevado a 2, 4, né? Mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0. Ou seja, o número 7, ele é 1, 1, 1. Beleza? Esse é o meu número 7 em binário. Eu já tenho, então, uma parte do resultado pronto, que é a representação do número inteiro que vocês precisavam responder, que é aí o 7. Agora a gente vai fazer a conversão da parte fracionária. Então, na conversão da parte fracionária, é possível também realizar por esse método aqui da decomposição, só que como a gente não está muito habituado com as potências de 2 de expoente negativo, eu acho mais cauteloso se vocês utilizarem esse método das multiplicações sucessivas. Então, vocês vão fazer sempre começando com a parte fracionária. Então, 0,75. E aí eu vou multiplicar isso por quanto? Por 2. 0,75 vezes 2 vai dar 1,50. Quem é que a gente precisa guardar desse resultado? Precisa guardar o número 1, a parte inteira. Ele é o elemento da minha posição menos 1, certo? Atingir o critério da parada aqui esse primeiro aqui, ó, a parte fracionária foi igual a zero? Não foi, né? Então, vou repetir. Pego a minha parte fracionária, que agora é quem? 0,50. E vou multiplicar por 2.
Olha que bom aqui. 0,50 por 2 dá 1,00. Quem é que a gente vai guardar? O 1, que é o nosso número da posição menos 2. E eu preciso continuar o processo de multiplicação? Não. Não preciso. Ó, parte fracionária igual a zero. Se eu multiplicar por 2, vai dar zero. E isso não é uma coisa interessante. Então, o que é que eu tenho de resultado aqui? Esses dois números, eles dizem que o meu resultado 0,75 em decimal, quando eu passo para binário, ele equivale a 0,11, certo? Esse 1 é o primeiro e esse outro é o segundo, certo? Vamos fazer aqui aquela prova para verificar se isso aqui deu certo. Então, esse primeiro 1 é o peso menos 1 e o segundo é o peso menos 2. Então, a gente vai ter 1 vezes 2 elevado a menos 1 e 1 vezes 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 1 é 0,5. E 2 elevado a menos 2 é 0,25. Somando aqui, a gente vai ter 0,75. Então, exatamente o valor lá que a gente tinha. Então, observe essa condição aí. Sempre que vocês obtiverem zero na parte fracionária, isso indica que vocês têm um resultado exato, que não vai ter aproximação. Beleza? Então, o nosso número 7,75 vale quanto? Como é que eu vou representar isso? Da mesma forma que a gente representa em decimal. Primeiro a parte inteira, que é quanto? Essa aqui que a gente obteve lá pela decomposição. 1. Então, é 1, 1, 1. E agora a gente separa essa parte inteira da parte fracionária pela vírgula e vai adicionar o resultado obtido no método das multiplicações, que foi 1, 1 após a vírgula. Então é 1, vírgula 1, 1. Esse é o nosso resultado, certo? Vamos pegar esse número aqui que comumente ele já é uma dízima periódica aqui na representação em decimal. Vamos ver o que é que isso aqui o que é que acontece com esse valor em binário. E aí vamos colocar aqui um critério de parada e a gente vai representar esse valor com no máximo 8 bits, certo? Então eu tenho 8 bits para representar o 3,33. Então, primeira coisa, a parte inteira. Eu vou representar o número 3 em binário. Então, 3 em binário ele é 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0, que é 1, 1. Então, está aqui, certo? Eu já tenho a minha parte inteira representada em binário. Quantos bits eu utilizei para representar esse valor aqui? 2 bits. Então, eu tenho um número que vai ser composto da seguinte forma. 2 bits vão representar a minha parte inteira. E no máximo 6 bits eu tenho para representar a parte fracionária. Esse verdinho aqui seria a minha parte fracionária, certo?
Então, vamos lá. Vamos para o método das multiplicações na parte fracionária. Eu vou multiplicar 0,33 por 2. O resultado aqui vai ser 0,66. A gente armazena o valor 0. É o elemento da posição menos 1 da nossa representação. Então, já posso ir aqui completando. Quem é a parte inteira? É 1, 1. A gente já obteve aqui desse resultado anterior. O meu primeiro número da parte fracionária vale quanto? Vale 0. Então, posso já ir colocando um 0 aí. Segundo passo aí do método das multiplicações. Eu vou multiplicar 0,66 por 2. Isso aqui vai dar 12 vai 1, 12 mais 1, 13. Então, 1,32. Meu segundo número lá da parte fracionária vai ser o número 1. Então, vamos lá colocar aqui o número 1. Certo? Observe que eu quase consegui aquele critério da dízima periódica, né? Eu comecei com 0,33 e agora eu já tenho 0,32. Mas eu ainda não vou parar, né, a multiplicação por causa dessa condição da dízima periódica. A gente vai continuar. Então, vou multiplicar agora 0,32 por 2. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Então, nosso terceiro elemento da parte fracionária é o número 0. Então, vamos colocar aqui, certo? Próximo passo é multiplicar o 0,64 por 2. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 6 é 12. Então, eu tenho 1,28 como resultado. Quarto elemento da parte fracionária é o número 1. Então, está aqui. Não atingi ainda o critério do número de bits, né? A gente ainda tem 2 bits disponíveis e não obtive um 0 aqui nesse resultado. Então, vamos continuar. 0,28 vezes 2. 2 vezes 8 é 16. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, nosso quinto elemento é o número 0. Certo? E aí o último, né? Esse a gente finaliza com ele, porque a gente vai atingir o número de bits que a questão solicitou. Vai ser o 0,56 vezes 2. 2 vezes 6 é 12. 2 vezes 5 é 10 mais 1, 1,1. Então, o sexto elemento que nós vamos colocar lá no nosso número, na parte fracionária dele, é o número 1. Então, veja que nós paramos aqui pelo critério da quantidade de bits disponíveis para a representação desse valor. Então, o nosso número 3,33 em decimal, ele equivale a 1,010101. E isso aí vai se repetir, certo? A gente poderia, da mesma forma, fazer aquela conferência de verificar quanto é que equivale isso aqui em decimal, certo? Então,
Para simplificar um pouquinho o nosso trabalho, vamos pegar aqui, ó, só os pesos, os itens, aliás, que o elemento vale 1. Então, eu tenho aqui o -2, -4 e -6, né? A gente pode até verificar aqui. Ó, -6, -4 e -2. Então, todos esses nós obtivemos um resultado igual a 1, né? A posição tem o resultado 1. Então, vou ter 1 vezes 2 elevado a -2, 1 vezes 2 elevado a -4 e 1 vezes 2 elevado a -6. Francisco, Oi. esse 0 são dízimos, não? Como? Dízimos não são dízimos periódicos, não? Se eles são dízimos? Sim. Provavelmente vai chegar um momento que isso aqui vai virar uma dízima. Mas ainda não é uma dízima aqui. Ah, tá certo. Porque observe o seguinte, se eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou ter 0,24. Seria mais um zero aqui, né? Aí o 24 vezes 2, 0,48. Aí outro zero aqui. 48 vezes 2 é 0,96, mais um zero. E a partir daí é que seria um 1. Então, a gente vai chegar um momento que vai ter uma dízima, mas essa dízima ainda não é nesse ponto, né? Não é nesse ponto do resultado. Aí vamos ver quanto é que vale esses valores aqui, né? 2 elevado a -2 é 0,25. Meu lápis. 2 elevado a -4, 0,0625. E 2 elevado a -6, vamos ver aqui, é 0,15625. Então, são esses aqui os resultados que a gente obteve para esse valor. Vamos fazer a soma e ver quanto é que temos de resultado. 5, 2, aqui dá 5 mais 6, 11, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 5, 8. 5 mais 6, 11 mais 1, 2. Vai 1. 1 mais 2, 3. Então, a parte lá fracionária, que a gente parou representando essa parte com 6 bits, ela equivale em decimal, aí com uma aproximação muito boa, né, de 0,3281. Então, é uma representação muito boa aí para o nosso valor, certo? Tem alguma dúvida nessa representação dos binários fracionários, pessoal? Não. Beleza, então vamos aproveitar aqui e vamos fazer a parte da multiplicação. Começar a fazer multiplicações também. Antes da multiplicação, vamos fazer uma representação de um número fracionário negativo. O que é que muda? Só muda que a gente vai ter que lembrar que o número negativo em binário, vocês vão ter que utilizar ou aquele método lá do bit de sinal ou o método do complemento de 2. Se usar o bit de sinal, a transformação, a manipulação dele é mais fácil, porque vocês só precisam adicionar o bit de sinal. E se utilizar o complemento de 2, vocês têm a vantagem que vocês vão poder realizar operações matemáticas de maneira mais tranquila com aquele valor.
como a gente está utilizando o complemento de 2 para realizar as subtrações, eu vou mostrar aqui como é que vocês vão representar um número binário negativo utilizando o complemento de 2, certo? Só isso. Então vamos lá. Vamos pegar um número menos 10,6. Vamos representar em binário utilizando o complemento de 2. Então vou começar pela parte inteira, que é o 10. Então vamos representar o número 10 em binário. 10 é igual a 8 mais 2. 8 é 2 elevado a 3 e 2 é 2 elevado a 1. Então 10 é o número 3, 2, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Então esse é o nosso número 10. Certo? Vamos para a parte fracionária. Veja que eu não me preocupei ainda com o sinal, né? Eu vou fazer isso só no final. Minha parte fracionária aqui da questão é 0,6. Então, eu vou pegar esse 0,6 e multiplicar por 2. 0,6 por 2 vai dar 1,2. Então, vou guardar aqui o meu número 1 e vou repetir a multiplicação de 0,2 por 2, que eu vou ter como resultado 0,4. Então, armazeno o 0 como resultado e repito a multiplicação de 0,4 por 2. Vamos obter 0,8. Então, esse é o meu número, meu terceiro número. 0,8 por 2 é 1,6. Então, o 1 é o quarto número. E aí, ó, veja que nesse ponto, aqui na minha quarta multiplicação, se eu for continuar aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 0,6 por 2. Mas a gente não já começou a fazer esse processo fazendo essa multiplicação? Então, isso aqui indica uma dízima periódica. E aí eu vou parar nesse ponto, certo? Posso até continuar. A minha representação vai ficar mais exata, mais precisa, mas eu já tenho a indicação que eu não vou ter um resultado 100% exato. Então, o meu número 0,6 em decimal eu vou representar como sendo 1, 0, 0, 1. E aí a dízima periódica aconteceria aqui. Seria uma dízima desses 4 números aí. Certo? Então, o 10,6, veja que eu não estou falando de sinal ainda, 10,6 em decimal equivale a 1010, que foi essa primeira parte aqui que a gente obteve, resultado da parte inteira, vírgula 1001.
É a minha representação aqui que eu tenho, certo? Só que eu não quero 10,6. Eu quero menos 10,6, utilizando a representação em complemento de 2. Então, o complemento de 2, a gente já viu como é que faz. Eu vou primeiro fazer aquele processo de inverter os meus valores. Então, vou primeiro fazer o complemento de 1, que é negar todos esses resultados, todos esses bits que compõem o meu número, e em seguida adicionar 1 a esse valor, certo? Então, vamos fazer isso aqui agora. Vou representar esse número como sendo um valor negativo. Então, primeiro ponto, eu vou fazer o meu complemento de 1. Então, tudo que é 1 vira 0, tudo que é 0 vira 1. Então, vou passar a ter, antes de mais nada, vamos adicionar aqui o bit de sinal, para não errar, né? Bit de sinal 0. E aí ele também começa a fazer parte do meu jogo. 1, 0, 1, 0, 1, vírgula, 0, 1, 1, 0. Eu tenho aqui o meu complemento de 1. O que é que o complemento de 2, como é que eu passo o complemento de 2 para o complemento de 1? É adicionando 1 a esse valor aqui. Então, onde é que eu vou somar esse 1, pessoal? É o 1 aqui, ó, no dígito menos significativo da parte inteira. Se lembrem sempre disso. Não é o dígito menos significativo do número total, não. É o dígito menos significativo da parte inteira. Seria esse elemento aqui. Então, abaixo dele, a gente vai somar 1. O resto continua da mesma forma. Então, já posso dizer, ó, que a minha parte fracionária ela não vai sofrer nenhuma alteração, porque subtende-se que aqui tem zeros, né? Então, seria 0, 1, 1, 0. A parte fracionária não vai sofrer alteração, só vai sofrer alteração a parte inteira. A única alteração que a parte fracionária participa na representação de números negativos em binário é aqui no complemento de 1. Complemento de 1, vocês vão ter que inverter os bits da parte fracionária também, certo? Isso é a única coisa que vai mudar nesse pedaço do nosso número. A parte de adicionar o 1 é só na parte inteira do seu valor. Então, vamos somar aqui. 1 mais 1 é 0, e vai 1. 1 mais 0 é 1. 1 mais 0 é 1. 0 mais 0 é 0. E 1 mais 1 é 1. Então, veja que resultado interessante. Menos 10,6 em decimal equivale a 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 em binário. Se quiser lembrar aí que isso aqui é uma dízima, não tem problema algum. Certo? Ficou claro, pessoal, a representação aí do número negativo fracionário? Se lembrem desse detalhe. A parte fracionária, ela entra no processo do complemento de 1, certo? Mas do complemento de 1 para o complemento de 2, que é esse número aqui embaixo, a parte fracionária ela não vai sofrer alteração. Por quê? Porque a gente, para sair do complemento de 1 para o complemento de 2, adiciona o número 1. É o 1 inteiro. Então, quem é a parte fracionária do que a gente está adicionando? É 0. Como é 0, 0 é o elemento neutro da adição, vocês não vão ter mudanças na sua parte fracionária. Beleza?
Pessoal, a multiplicação em binário, ela é muito semelhante ao que a gente faz em decimal. Muito semelhante mesmo. Imagine que a gente queira multiplicar em decimal, por exemplo, o número 10 por 4. Essa multiplicação, ela não é o equivalente a você somar o número 10 4 vezes. Sim. Então, em binário, a gente também pode fazer esse mesmo uso aí dessa mesma propriedade que a gente usa nos números decimais. Então, suponha que você quer multiplicar esses dois números aqui. 1, 0, 1, 0, que a gente já viu que é 10, por 1, 0, aliás, 0, 1, 1, que é 3. Vamos lá, a gente vai ver isso aqui de duas maneiras. Primeira maneira é a maneira das somas sucessivas. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar o primeiro termo 3 vezes. Por que 3? Porque esse valor aqui, ó, eu vou multiplicar, ele equivale ao número 3 em decimal, certo? O único detalhe, gente, que vocês têm que ter mais cuidado nesse método das somas, na verdade é mais um conselho, é que vocês realizem essas somas considerando parcelas, só duas parcelas, só dois termos nessas parcelas. Então, se eu tenho que somar 3 vezes, a gente vai fazer em duas partes. Se eu tivesse que somar uma maior quantidade de vezes, sempre vocês iriam somar de duas em duas parcelas, porque diminui a chance de vocês errarem, certo? É só uma sugestão aí para tentar diminuir os problemas que vocês podem ter. Então vamos lá, vou somar 1, 0, mais ele mesmo, é a primeira vez. 1, 0, 1, 0, mais 1, 0, 1, 0. A gente não tem sinal aqui por enquanto, então tudo tranquilo. 0 mais 0 é 0, 0 mais 1, aliás, 1 mais 1 é 0 e vai 1, 1 mais 0, 1 mais 0, 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. Então, isso aqui é o quê? É o resultado que eu obteria se eu tivesse multiplicado o 1010 por 2, certo? Como eu tenho que multiplicar por 3, eu vou somar a esse valor o 10 novamente. Então, a gente vai somar agora 1, 0, 1, 0, 0, mais 1, 0, 1, 0. A gente vai somar isso aqui. 0 mais 0 é 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. Então, o resultado aqui, de acordo com esse método, né, de 1010 vezes 011, deve dar 11110. 11110. Vamos ver quanto é que isso aqui vale em decimal. A gente sabe que 10 vezes 3 tem que dar 30, né? Então, esse aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 1 vezes 2 elevado a 4, 1 vezes 2 elevado a 3,
1 vezes 2 elevado a 2, 1 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 2 é 4 e 2 elevado a 1 é 2. Somando isso aqui, a gente tem o número 30. Então, resultado bateu com o resultado esperado na forma decimal, né, na representação decimal. Então, esse método das somas, ele é muito útil. Vocês podem utilizar ele bastante, que ele não costuma trazer muitos problemas aí nas operações. O próximo que a gente vai ver é a da multiplicação mesmo. Multiplicar, como a gente multiplica números em decimal. Antes de fazer esse segundo método, eu vou chamar aqui de multiplicação real. Se eu vou fazer uma operação diferente da operação da soma, que é o que eu fiz até agora, a gente vai precisar daquela tabela ou da tabuada da multiplicação. Essa tabuada da multiplicação, gente, ela é muito simples mesmo. Muito, muito simples. A gente tem que só lembrar o seguinte: tudo que é multiplicado por zero, o resultado é zero. Então, 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 0, 0. A única coisa que não é zero na tabuada da multiplicação é 1 vezes 1, que é 1. Então, essa é a nossa tabuada da multiplicação em binário, certo? Bem simples aí a multiplicação, a tabuada da multiplicação, aliás. Então, vamos lá. Vamos multiplicar, assim como a gente multiplica números decimais, vamos multiplicar em binário. Usando a nossa tabuada, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, certo? Eu realizei a multiplicação desse primeiro número aqui, certo? Quando eu passo para o meu próximo dígito, a minha próxima ordem aqui, o que é que a gente faz? A gente vai adicionar um 0 aqui, certo? E vai realizar a multiplicação novamente. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. Certo? Então, só foi isso. Só adicionei esse 0 aqui embaixo. Muita gente não adiciona o 0, só faz alinhar o resultado a partir do segundo bit aqui, do segundo dígito do nosso valor. Eu preciso fazer essa multiplicação aqui, pessoal, do 0 pelo valor 1010. Não preciso, mas se eu quisesse fazer, o resultado seria 0, 0, 0, 0. E aí agora a gente vai somar esse valor. 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. 0 mais 1 é 1. 1 mais 0 é 1. 1 mais 0 é 1.
veja que o resultado que a gente obteve nesse caso aqui, ó, é exatamente igual ao que foi obtido anteriormente. Então, nem preciso fazer a representação, a conversão dele para decimal de novo. Eu já sei que esse resultado aqui é o resultado correto. Então, a gente tem essas duas formas de representar ou de realizar a multiplicação de números binários nas nossas operações, na nossa aritmética. Ou pelas somas ou pela multiplicação real. Existem alguns detalhes que a gente pode ver em um outro encontro, que é quando a gente começa a trabalhar com sinais. Assim como na representação decimal, a gente tem que lembrar daquela relação de sinal que a gente tem que fazer sempre que multiplica números positivos ou negativos. Por exemplo, se eu multiplico um número positivo por um número negativo, o resultado vai ser negativo. Aquela coisa lá, sinais diferentes, resultado negativo. Se os dois números têm o mesmo sinal, o que é que acontece? O resultado vai ser positivo. Se os dois forem positivos, o resultado é positivo. Se os dois forem negativos, menos por menos, o resultado também é positivo, vai ser mais. Então, a gente vai representar isso aí no nosso próximo encontro. A gente vai ver essa parte da multiplicação de números binários com sinal.